Bom dia, igreja. Eu sou o irmão Febrônio, pastor da igreja de Chapecó, que de vez em quando dá uma sumidinha, né? Mas aqui estamos com vocês, pela graça de Deus. Eu vou convidar vocês a ficarem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20. Eu gosto de trazer à igreja aquilo que vem no nosso coração. Às vezes a gente até pergunta no que é que isso poderia ajudar. Mas sabemos que sempre alguém será ajudado. E temos tido em nossas escolas dominicais variedades de temas. E é justamente na variedade aonde você encontra todos os nutrientes na variedade de alimentação. Diz que o brasileiro é subnutrido, não é que falta comida, é que às vezes alimenta só uma coisa. Então ele deixa de obter outras vitaminas que estão em outros tipos de alimento. Então é na variedade que nós encontramos os nutrientes que necessitamos para a nossa vida espiritual. E às vezes um pregador pode cair no vício. Um vício de sempre a mesma coisa, a ponto que o membro já sei até onde ele vai ler, até o que vai falar. Entende? Eu sei que enquanto Deus dá aquilo, tudo bem, mas lembre-se, Deus sempre ele está procurando fortificar o seu povo, alimentar e levar adiante a sua igreja. Vamos ler a partir do verso 11. O título está em cima sobre o juízo final, daí você já vê. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Preciosíssimo Pai e eterno Deus, é o que a Tua palavra registra para nós, que um dia se assentará o grande trono branco, e ali grandes e pequenos, povos de todos os tempos e nações, línguas, comparecerão, Senhor, e cada um será julgado conforme as suas obras. E nada escapa dos teus olhos, ó Deus, do teu registro, nem um fiapo de pensamento, nem uma palavra, nem um olhar pelo canto dos olhos, ó Deus, nem uma atitude, tudo está diante de ti. Permita, Senhor, que sempre possamos recordar que isto um dia haverá de se estabelecer, o julgamento de Deus.
e para que tenhamos temor e saibamos como proceder de modo tal que não tenhamos que temer aquele dia. Pai, abençoa o teu povo nesta manhã. Fala conosco, nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Irmãos, eu quero falar nessa manhã, talvez muitos não seja do gosto de muitos, mas vamos para um pequeno ensino nessa manhã a respeito do inferno eterno. Quando o nosso profeta, ele diz que isto é uma revelação dos selos, quer dizer, dos mistérios. Selos quer dizer mistérios. Era o que estava selado, escondido. Que não há um inferno eterno. Às vezes você lê isso nas mensagens e passa rapidamente por cima e não analisa a profundidade deste ensino, que não existe o inferno eterno. Porque se nós vamos olhar de uma maneira geral, se vê que há muitíssimas pessoas, por que não dizer quase a totalidade do cristianismo, dos cristãos, creem que existe um inferno eterno e que o pecador irá sofrer eternamente neste lugar. De tal modo que isto não passa nada mais, nada menos do que uma doutrina pagã. Esta é uma doutrina que veio do paganismo. Lutero chamou isto de lixo católico. Entende? Que a pessoa vai arder no inferno eternamente. Por isso o profeta nos mostra que não existe o inferno eterno, e como ele aponta que isto é uma das aberturas dos selos. Nós temos aqui a mensagem As Eras da Igreja, no livro As Eras da Igreja, página, não parágrafo, página 113. Vamos entrando devagar nesse assunto e nós queremos a completa atenção de todos vocês. Sobre a era de Esmirna, a promessa para o vencedor é esta: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Logo mais o profeta, ele diz: todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isso significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina. Mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno, ou lago de fogo, como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser se ele teve um princípio? Então, observa, eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Agora a Escritura diz que, em Mateus 25, 41, diz
que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Olha bem a palavra, foi preparado. Quer dizer, ele teve o quê? Um começo. Ele teve um princípio. Você diz, mas diz que o fogo é eterno. Você vai entender que nem todas as vezes, dentro da Bíblia, a palavra eterno realmente significa algo sem princípio e fim. Então, nós temos que prestar atenção justamente no contexto do assunto. Por exemplo, ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve um princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno. Mas esta palavra significa de séculos a séculos. Então, veja você, muitas vezes a palavra eterno, que a própria Bíblia usa, ela diz de séculos a séculos, quer dizer, é um espaço de tempo. É um espaço de tempo. E diz o profeta, e tem diferentes significados associados a ela. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 3, do verso 13 ao 14, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre. E que eles não mais ofereceriam sacrifícios para sempre como seus sacerdotes. Então você observe ali um exemplo que Deus dizendo que Eli, devido a apoiar os erros de seus filhos, não ofereceria sacrifícios para sempre, mas como seus sacerdotes. Para sempre você diz, ali diz eterno. Mas nós encontramos que logo após umas 4 gerações, vamos dizer uns 50 anos, um pouco mais, sei lá, umas 4 gerações, Salomão tirou o último descendente de Eli. Então não é uma coisa eterna, toda a vida. Eles foram afastados. Entende? Então a palavra eterno, ela não quer dizer, todas as vezes que encontramos a palavra para sempre, o eterno, ela não quer dizer o que realmente ela é. Uma coisa sem princípio e sem fim. Vejamos aqui. Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Isso foi 4 gerações mais tarde ou algo assim. Agora, você pode ver que eterno, neste caso, não se compara com aquilo que é eterno. Ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, neste caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. Então, vejamos que o inferno, o lago de Entende, ele teve um princípio. Apesar das vezes a Escritura diz aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, quer dizer, isso significa até o ponto que aquilo gradualmente vai desaparecendo. Mas se teve um começo, é claro que tem que ter um fim. Vocês estão compreendendo? Daí o profeta ele toma a palavra destruição em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Os quais por castigo padecerão eterna destruição. Olha bem a palavra eterna de novo, eterna destruição. No grego, destruição, inegavelmente, significa aniquilação. E a palavra destruição não significa destruindo.
Agora, destruindo significa algo continuamente em declínio. Portanto, que pode significar eterna aniquilação? Não significa continuar aniquilando, ou isso exigiria a palavra destruindo em lugar de destruição. Significa destruir até o ponto final, acabar com aquilo. Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterno e não usá-la de uma maneira que fomos ensinados. Como fomos ensinados? Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou sem fim, e permanecendo sempre e jamais cessando. E quando você fala da vida eterna, tenha em mente que é a vida de Deus. Então, nós sempre temos que entender que a palavra eterna, quando é que se podemos usá-la? Quer dizer, na natureza dela mesmo. Eterno quer dizer algo que nunca cessará. É quando se refere a Deus, porque Ele é o único que não teve princípio, começo e não tem fim. Não é isso mesmo? Eterno quer dizer uma vida sem fim. Agora veja vocês, quando Deus diz, e eu lhes darei minha própria vida. Você diz, então, pastor, como que é que nós temos vida eterna? O próprio Deus diz, eu lhes darei zoe, quer dizer, minha própria vida. Não há maneira de ter vida eterna através de outro canal, a não ser por Deus, porque Ele é o único eterno. Não é maravilhoso isso? Isso, irmão, tira o medo, vamos dizer. Isso tira muitas coisas, superstições. Quando hoje alguém diz, você tem que ser católico, você tem que ser assembleiano, senão você não é salvo, você tem que crer nisso, você tem que crer naquilo, você tem que crer naquilo, senão você não é salvo. A salvação está em ter esta vida eterna. Entende? Em ter o Espírito Santo. Por isso que sempre estamos batendo nesta tecla, entende? A necessidade de receber o Espírito Santo. Porque aí está o penhor, a garantia de que que somos herdeiros de todas as coisas que Deus tem para o seu povo. Somos herdeiros da vida eterna. Alguém diz, você tem que crer desta forma ou dessa forma para poder estar ali. Não, não é questão de ideia. O que dá segurança é Cristo em você. É Cristo em você. É o mistério que esteve oculto em todos os tempos e agora foi revelado. Cristo em vós, esperança de glória. É o sinal. Vamos, voltamos, é o sinal. Alguém diz, se você não crê nisso, você é uma virginécia. O que classifica uma pessoa como virgem, prudente ou nécia? É se tem ou não tem o azeite. Se tem, é prudente. E o azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é justamente a parte de Deus, é Deus. E quem tem o Espírito Santo tem vida eterna. Não é questão de você crer nisso, ou crer naquela suposição, ou crer naquilo outro. O medo é uma das armas que o diabo sempre usa, diz o profeta.
Porém, uma pessoa que sabe aonde está, que tem essa segurança, essa âncora dentro de si, nasceu de novo, tem o selo de Deus e está selado para o dia da redenção, ele não se preocupa. Não é uma peteca jogada de um lado para outro, não. Você sabe em quem você crê, você sabe para onde você está indo. Então não é uma questão de ideia que dá vida eterna, de doutrinas. Não, a vida eterna é em Deus. É Cristo. Amém? Por isso? Então Deus disse: lhes darei minha própria vida. Você pode observar todos os regulamentos de todas as religiões da terra. Isso não te faz ter vida eterna. E nem lhe faz ser um cristão, uma cristã. Eu creio que eu dou conta, irmãos, como você, creio que muitos dão conta de obedecer todos os regulamentos, por mais estrito, radical, ortodoxo que possa ser. Mas isso não me faz ser um cristão. Você pode seguir todas as doutrinas católicas, isso não te faz ser um cristão. Isso não lhe dá vida eterna. Todas as doutrinas pentecostais, entende? Você pode ter todas as emoções, saltar, gritar, curar enfermos, expulsar demônios, ter cultos maravilhosos com Deus. Mas ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, vós que cometeis pecado. Entende? Vá para o fogo eterno, né? Vá para o inferno. Por quê? Praticantes da iniquidade. Então vejamos, a vida eterna, ela está em Deus. Ela não está em uma religião, não está em uma denominação, não está em um grupo. Olha bem, não está em um grupo. Em 1 São João, quer ver, vamos ver isso aqui, como que nós temos essa vida eterna. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 13, diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha bem, uma vida sem fim. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Então veja que a vida está em Jesus. E a Escritura diz que todos aqueles que o receberam, São João 1, 12, né? Deus deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. É através de Cristo que nós temos esta vida eterna. Olha bem, aqui também em São João capítulo 5, versos 24. Na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, já tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso? Vocês sabem até de qual esse versículo, né? São João 3,16. É tão maravilhoso saber que é através de Deus
que obtemos essa vida eterna? É através da própria vida dele. Então, se um pecador, se alguém não obtiver o Espírito Santo, não tiver essa vida nele, como que ele poderá ter garantia? Seria como uma semente que o caruncho comeu. A vida dela, ela não pode brotar. Ela não pode sair ali do outro lado. Ela não poderá se manifestar. Não é isso? Ainda seguindo nessa mensagem Esmirna, vamos ver aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm vida eterna. A espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre existiu. Isso é correto. Você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio ou sem fim. É o Espírito de Deus, é uma parte do próprio Deus, é a vida de Deus. Ora, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer da mesma maneira que você vai para o céu, para gozar do céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Em outras palavras, se um pecador vai eternamente para o inferno, quer dizer que ele tem vida eterna, da mesma maneira como você tem vida eterna de ir gozar nos céus. E o profeta, ele diz, bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. E o bem-estar e satisfação deles que está... É o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Explicando melhor isso aqui, há uma certa tendência no mundo, eu quero que vocês percebam as tendências no mundo no mundo cristão, que céu é uma satisfação, é um gozo, e que o inferno é um tormento. Entende? Reduz a vida eterna a uma questão de lugar, uma questão de geografia. Céu é uma geografia, é um lugar de prazer, inferno é um lugar de tormento. Essa é uma ideia que você vê por aí, mas é que as pessoas não olham bem de perto o que diz as Escrituras. Então veja aqui o que diz o profeta. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu e castigo eterno significa inferno. Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos que criam nisso. Quer dizer, grandes homens teólogos creem nisso. Mas você sabe o que isso faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia, quer dizer, de lugar, em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa que vida eterna seja uma questão de lugar? É mais do que eu posso entender. Pensar nisso me deixa desconcertado. Não, Senhor, só há uma espécie de vida eterna. Deus a tem. Se temos Deus, temos vida eterna. Nele e através dele. Portanto, veja você, esta palavra eterno ou perpétuo pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando se aplica a Deus, sendo Ele o que é, tem um só significado, é a duração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa, somente Deus
é eterno. E porque Ele vive, vivemos com Ele. Então, se dizer que um pecador vai para o inferno e fica lá eternamente, você está dando vida eterna. Quer dizer, enquanto Deus durar, esse pecador tem que estar sofrendo. Não é isso? Eu sei que esse é um assunto um tanto turvo para muitos de nós, mas estamos tomando as mensagens, porque se queremos andar corretamente, Deus tem nos sido tão gracioso para conosco em nos enviar um profeta com a abertura de sua palavra e nos mostrar, não há por que você temer. Tome as mensagens do profeta, tome a sua Bíblia, veja, você estará indo pelo caminho correto. Mas eu ponho aqui a minha velha advertência. Nunca deixe com que a sua fé seja fragmentada. Seja fragmentada. Com porções com alguns parágrafos, com alguma citação da Bíblia. Entende? Esses dias eu observando um estudo de alguém, um bom estudo. Mas como é simples dentro da mensagem se criar galhos, criar caminhos. A pessoa vai citando a mensagem, cita outra, cita outra, cita outra, e vai levando a coisa para um lado tão perigoso, que se depois disser, olha, isto é a conclusão de tudo isto é isto, aí que está o problema. Então, dizer, a conclusão de todas essas revelações é essa interpretação. Eu tenho tido um certo cuidado até. Não vou eu deixar de ler uma mensagem toda do profeta para me ler um apanhado ali cheio de coisinhas e mais coisinhas. A mensagem é como uma tinta, você pode usar o quanto você quer, aplicar o quanto você quer, você pode fazer a mensagem falar contra o seu próprio mensageiro, se você quiser. Pode usar. Você pode usar a Bíblia para falar contra o próprio Deus, se isolando. Por isso, não quer dizer que toda citação da mensagem é a mensagem. Da Bíblia é a Bíblia. Quem diz isso é o profeta. Não quer dizer que isto é Bíblia. Você tem que tomar o contexto completo. Não um pontinho e daquilo ali fazer uma autopista, né? É uma coisinha qualquer e dali faz uma autopista. Não. E choca de Gênesis a Apocalipse. Você tem que harmonizar as coisas, de Gênesis até Apocalipse. Então você pegue a mensagem, leia. Olha aquele ponto. Você vai entrar no espírito da mensagem, daquela pregação, e você passa ali e vê aonde aquilo está se aplicando. E você vai ver que às vezes é diferente do que alguém esteja querendo aplicar. Eu não me impressiono, eu vou dizer bem franco, eu não me impressiono alguém dizer, está aqui a mensagem está aqui. Eu pergunto, é realmente a mensagem? O profeta diz, pegaram as minhas mensagens, fitas, cortaram, né? E puseram outras ali, e fizeram eu falar coisas que eu não falei. Coisas que eu não falei. Reconhecendo disso a mensagem, é? Quer dizer, naquele tempo não tinha os livros, tinha as pregações em cassete. Pegaram aqui, cortaram aqui, o irmão Brando disse bem aqui. Pegaram outra, enxertaram aqui, vai colando, né? É o profeta falando. Gente. E ele diz, me fizeram eu falar coisas que eu não falei. É muito fácil fazer o profeta falar o que ele não falou. Agora você se assusta com essas coisaradas todas?
Não, irmãos. Pegue as mensagens, estude. Tem gente querendo discutir, sendo que nunca leu nem selos, nem eras, nem nada. Entende? Só vive igual, aprendeu igual papagaio alguns pontinhos, um carreirinho aí, e simplesmente querem discutir, sendo que nem sequer conhece a sua Bíblia, nunca leu a sua Bíblia toda, e nem sequer estuda como deveria estudar, mas já estudam, e quando estuda, estuda com a mente comprometida. Ora, está procurando o quê? Chifre em cabeça de égua. Então vejamos aqui, a palavra eterna se usa realmente a Deus, porque Ele é o único que não teve princípio e não tem fim. E a única maneira de termos vida eterna é através de Deus. Fora disso, não há como ter vida eterna. Agora, sobre essa doutrina da imortalidade da alma do pecador, que o pecador vai, então nunca morre, vai viver aí sempre em um tormento, entende? Isso veio do paganismo. Vocês lembram quando o diabo, através da serpente, conversando com Eva, não disse Deus que podeis comer de todo fruto do jardim do Éden? Sim, só não podemos comer de tal fruto do conhecimento. Porque disse Deus, o dia que comerdes, morrereis. O diabo foi o único que prometeu vida eterna no pecado. Veja que ele disse, não morrereis. Veja só, não morrereis. E Eva simplesmente foi dar ouvidos, entende? Aos argumentos da serpente. Foi dar ouvido aos argumentos da serpente e caiu nisso. Entende? Logo a serpente estava, em outras palavras, dizendo que Deus está restringindo a vossa liberdade, o vosso conhecimento, porque o dia que vocês fizerem isso, sereis como Deus, conhecereis o bem e o mal. Quer dizer, você veja como a serpente, ela pôde induzir a Eva, quando, na verdade, Eva deveria ter ficado com o que Deus disse. Ele diz que o dia que comermos, morreremos. O que é essa morte? Muitas pessoas pensam que é uma morte natural. Não, seria a morte espiritual. Aquele fôlego de vida que é eterno, que Deus havia soprado no homem. É o fôlego de vida, a eternidade. E vemos que isso foi rompido quando eles cometeram o pecado. Foi comendo uma fruta? Não. Tanto a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida aponta para pessoas. A árvore da vida é Jesus Cristo. Vemos mencionado 6 vezes isto, 3 no Velho Testamento e 3 no Novo. E sempre é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, a árvore da ciência do bem e do mal não era ninguém mais do que a própria Eva. Agora veja, se o homem, depois de caído, tivesse provado da árvore da vida, até hoje estava Adão por aí, nunca poderia morrer. Nunca poderia morrer. Por isso, quando o homem pecou, ele se privou da vida eterna, da vida de Deus, com Deus. E era necessário, então, sacrifício para expiar este erro, porque o pecado afasta o homem de Deus. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para não poder abençoar, nem os meus ouvidos feridos para não poder vos ouvir.
mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e ele afasta o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, verso 1. O pecado rompe esta comunhão. Rompe. Então, nós vemos que Deus, na sua infinita misericórdia, deu um meio provisório à vida de um animal que, na verdade, pela fé naquele sacrifício, apontava, a pessoa demonstrava que tinha fé na promessa de Deus, no sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus que haveria de vir ao mundo. Então, veja vocês, que o pecado, ele privou o homem, entende? Daquela vida eterna. Por isso Deus veio ao mundo na pessoa de seu Filho, e quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem. É bem simples. Mas, voltando a este assunto, sobre a imortalidade da alma do pecador, que a pessoa fica ali sofrendo, entende? Eu quero dizer que esta doutrina, o diabo a revestiu de uma coisa tão maléfica, que ela procura apresentar a Deus, veja vocês, procura apresentar o caráter de Deus de uma maneira distorcida. Por isso que tem havido milhões e milhões de pessoas descrentes. Porque Deus é apresentado como um ser vingativo, como um tirano, que está pronto, disposto a jogar qualquer um no inferno que não lhe agrada, enquanto ele fica ali olhando, dando gargalhada, rindo e achando bom. Entende? Eu pergunto, essa não é a visão popular aí fora? Veja como o diabo, com essa doutrina da vida eterna do pecador, sofrendo no inferno, leva as pessoas a ter uma repugnância pelo próprio Deus como um ser vingativo, não é certo? E que uma pessoa, por um breve instante de vida aqui na terra, vai sofrer eternamente. Não, não é assim. Há outros que vão para o outro lado, porque o diabo, quando ele não puxa, ele empurra. Ele não quer que a pessoa pare no centro, né? Por outro lado, muitos olham o oposto a este erro, que Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia, que é impossível Ele deixar alguém eternamente sofrendo. Então, que se conclui que no final da história, Deus estará dizendo, olha, tudo era uma brincadeira, eu vou salvar todo mundo. Essa é uma ideia. Que todo mundo acha que no final das contas, Deus é amor e vai ser salvo. Vocês veem os dois extremos aí das coisas? Você diz, mas irmão Febrônio, essa doutrina sobre a imortalidade do pecador, irmãos, é tão sagaz, como diz um ditado, que o diabo anda com sapato de algodão. Mas você veja como isso tem causado extremos, tanto de um lado quanto do outro, a ponto que as pessoas dizem, não, Deus não vai mandar todo mundo, Ele é um amor, Deus é misericórdia. No final das contas, olha, isso produz o quê? Dá liberdade ao pecador. Quer dizer, posso pecar, fazer o que eu quero, andar como eu quero. No final das contas, eu vou ser salvo da mesma forma. Vocês já ouviram muita gente falar assim, não já?
E por outro lado, você ouve também muitos dizer, Deus vai castigar só por isso, deixar lá a vida toda. Isso tem produzido ateus e assim por diante, irmãos. Quando o castigo, ele é real. Uma lei sem castigo, ela não é lei. A própria Escritura nos diz em Efésios, deixa eu ver se eu acho aqui, Efésios 5, verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, quer dizer, uma pessoa imoral, né? Ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, não pense o pecador que vai simplesmente, que Deus está brincando. Por isso, Paulo segue dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Daí ele segue. No outro tempo vocês eram trevas, mas agora não sois mais, né? Então vejamos, irmãos, que a Escritura nos aponta dois destinos: vida e morte. A vida e morte. Agora, Deus não é o culpado da perca de ninguém. Por isso que Deus deu a cada pessoa o livre-arbítrio. Essa liberdade. Você escolhe, você determina. O tipo de crente que você quer ser, é você que escolhe. Você quer ser aquele cristão superficial? Ou você quer ser aquele cristão zeloso e de boas obras? Você escolhe. Você que decide. Quer ser aquele morno ou quer ser aquele cristão fervoroso? Você vai pagar um preço. Entende? Quer ser uma pessoa fiel a Deus ou não? E lembremos que nessa última era, o espírito da era, olha bem, a influência do espírito desta era é mornidão. Porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, o que não é frio nem quente é morno. É o espírito da era. Se há uma coisa que você tem que combater, que cada um de nós temos que combater, é contra esse espírito de mornidão, de frouxidão. Agora, isso não depende do pastor, não depende da igreja, isso é entre você e Deus. É você que deve cuidar da sua vida espiritual. É você que tem que orar, é você que tem que ler, é você que tem que se desviar do mal, é você que tem que refrear a sua língua, é você que tem que se inclinar para Deus. Salvação é individual. A salvação é individual. E hoje o espírito é este: é levar a pessoa a se acomodar. E tem uma coisinha melhor do que uma aguinha morna para tomar banho agora no inverno? É como diz, você pega uma rã, joga ela de vez na água fria, ela salta fora, assusta. Pega ela, joga de vez na água quente, ela vai pular fora. Mas se joga ela numa aguinha morna, coisinha boa, ela fica ali, obrigado. Que evangelho maravilhoso. Posso andar, posso pintar, posso cortar o cabelo, posso jogar, posso ir na loteria, posso fazer de tudo. Deus só quer o coração, que o diabo carrega o resto, né? É assim? Você pode pôr fogo ali, esquentar a água, ela
se deixa cozinhar, mas não pula mais fora. Porque acostumou com a coisa social. Um evangelho social. E o profeta disse que haveria 3 tipos de pressão nos últimos dias. Quem recorda? Vamos lá, qual a primeira? Vai, diga lá. Uma delas é, diga lá, irmão Reinaldo. A depressão, vocês viram que hoje qualquer coisa cai aí? A depressão está de espírito. A pressão dos ricos e uma vida superficial. Uma vida superficial. E muitos não veem que isto aí é uma peneira. Eu nasci perto de uma região garimpeira, me criei ali. Eu via os garimpeiros tiravam o cascalho para tirar o diamante, e eles vinham ali com as 5 peneiras. Jogava o cascalho dentro daquela peneira, a peneira, e uma embaixo da outra. É claro que a primeira peneira tinha os seus, como que diz, a sua malha grande. Você nunca ia encontrar diamante desse tamanho. Ele pegava ali, era pouco, jogava fora. Cada peneira ia diminuindo a malha. Mas o eleito, o diamante, ele vai cruzando todas as malhas. Entende? Ele é pequeno, mas tem valor. E essa vida superficial não é nada mais do que uma peneira que está segurando muita gente. Muita gente. E Jesus disse, muitos chamados e poucos escolhidos. É a peneira da palavra. Porque todos têm o mesmo pastor aqui, todos ouvem a mesma mensagem, todos creem no mesmo profeta, todos têm tudo. Por que não cruza todos pelas peneiras? Mas a verdade é que é uma seleção. E a seleção vai acontecendo. E alguém diz, não, se eu crer na mensagem, eu estou eleito, sou já diamante. Calma, a coisa está peneirando. Você não vê? O teu modo de viver, o teu modo de... tudo declara. Mas tem uma coisa. Deus, se houver tantas peneiras, dá-me a tua graça, eu quero cruzar todas elas. Não importa se nos chame de radical, de legalista, disso, daquilo. Entende? Vamos cruzar as peneiras? Aleluias. Então vejamos que Deus deu ao homem o livre-arbítrio e a pessoa decide. Ela escolhe o modo de vida. Se vão viver uma vida em rebelião contra Deus. E quem vive essa vida de pecado contra Deus, automaticamente, olha bem, ela se desqualifica para a vida eterna. Não é Deus que vai desqualificar, não. A pessoa mesma se desqualifica, mostra que não é digna da vida eterna. Porque Deus não pode, o pecador não pode coexistir com Deus eternamente. Então a própria pessoa é que se desqualifica, não é Deus que diz, você está reprovado. Não, Deus pôs a sua palavra, Deus pôs o seu caminho, Deus deu os seus conselhos, e agora compete a cada um decidir. Então, se alguém vai para o lago de fogo, para a morte, para o inferno, não é a culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso.
Deus não tem prazer na morte, na perdição de ninguém. Morte quer dizer separação eterna de Deus. E o pecado, ele separa o homem de Deus. Por isso a Escritura diz, quem vive em deleites em pecado está morto. Vocês recordam daquele jovem que Jesus disse, vem, siga-me. Ele disse, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Qual foi a resposta de Jesus? Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Como é que Deus vê este mundo de pecado? Estão mortos. Espiritualmente estão mortos. Por isso que vive nessa situação depravada. Estão mortos. Mas existe aqueles que estão dormindo entre os mortos. E o que diz a Bíblia? Desperta tu que dormes, levante de entre os mortos. Quando a verdade chega nele, ele se levanta. Ela se levanta. Esteve um dia dormindo, mas no meio dos mortos, mas há algo ali que é remissível e Deus tem como tirar essa alma. Então vejamos, Deus não pode conviver com o pecador eternamente. Não. Por isso as Escrituras nos mostram, entende? Aonde nós lemos em Apocalipse 20, nos fala sobre o lago de fogo. E ali será jogado quem? O diabo, os seus mensageiros, seus ídolos, né? Se um pastor é um anjo de Deus, é um guia, o diabo tem seus anjos também por aí. Tem suas Xuxas, quem mais? Seu Neymar, e tanta gente que quer copiar os grandes e famosos, né? São anjos. Pessoas que têm unção. Há pessoas que têm unção. Então, e veja que todo mundo está muito... querem seguir os seus ídolos, querem aquela artista, querem aquela roupa, querem aquela coisa, querem pintar o seu cabelo, ajeitar e querem vestir como os mensageiros do diabo. Irmã, para você estar bem vestida, não é vestir segundo o mundo. Não é seguir a moda, porque a moda agora é essa. Roupa comprida, então é fácil ser crente. É fácil. Eu estou bem vestida. Bem vestida segundo os olhos de Deus ou segundo a visão social, mundana e que vai para o lago de fogo? Que tipo é a tua vida cristã? Porque a Escritura nos diz, em Salmo 37:10, que um pouco mais de tempo, os ímpios não mais existirão. Não mais existirão. E nós vemos em Apocalipse, capítulo 20, quero voltar ali, antes de terminar, para frisar sobre o que é esta segunda morte. Olha bem, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Geralmente a palavra inferno se chama de Hades, Seol, Gaena, quer dizer sepultura. Entende? Hades, sepultura. Lembra quando Jesus falou sobre Lázaro? Eu vou lá despertar. Está dormindo, não está seguro. Ele está morto.
Quer dizer, o crente ele não morre, ele dorme. Morto quer dizer separação eterna. Separação eterna. Por isso que a morte ela representa isso. Às vezes fala sepultura, morte. Quando se fala em sepultura e morte, lembramos sepultura. Mas representam a separação eterna. Os fariseus disseram: nossos pais comeram do maná do deserto, uma comida dos anjos. E Jesus disse o quê? E eles morreram. Não é a morte natural, porque eles se rebelaram e Deus disse: não entrarão no meu repouso. Quer dizer, eles morreram espiritualmente, perderam sua salvação, por causa de suas rebeliões, suas contendas, suas incredulidades. Comeram do pão dos anjos, beberam da água, foram batizados na nuvem, Moisés, no mar. Eles creram, viveram debaixo do sobrenatural e perderam a salvação, morreram. Então os fariseus diziam: nossos pais, quer dizer, viveram uma época maravilhosa com Deus. Jesus disse: todos foram para o inferno, morreram. E olha bem, pessoas que foram tiradas do Egito, saíram sob os pactos do sangue, viveram debaixo do sobrenatural, e Paulo diz que isto é uma advertência para nós. Porque não quer dizer que todos saíram, chegaram. Não quer dizer que todos que começam, terminam. Isso é terrível. Então vamos aqui. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que vai acontecer, irmão Febrônio, com os pecadores, com o diabo, com a própria morte? Porque um dia a morte morrerá também, né? Então veja você: e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, entende? Ali é onde ele foi criado, ele foi feito. Quantos milhões de anos, ou que seja, levou para ser feito isso? E até hoje existe. Quanto tempo vai levar, vamos dizer, para se apagar? Nós não sabemos, por isso que às vezes se diz eterno, quer dizer, é uma palavra grega, se não me engano, é aiaion. Entende? Quer dizer, por um espaço de tempo, mas vai gradualmente indo para o fim. Enquanto a palavra, creio que é neon, é do grego, significa para sempre, 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 sempre. Esse é o eterno, é Deus. O outro eterno é, como diz, é uma aniquilação. Vai indo para uma aniquilação devagar. Então veja que foram criados para o lago de fogo. O lago de fogo foi feito e ali serão jogados. A primeira morte, diz a Bíblia, que ali, esta é a segunda morte. A primeira morte, vocês sabem. E a segunda morte acaba com o quê? Com o espírito da pessoa, a alma. Termina. Como diz, não mais existirão. Por isso que ali no outro lado, quando sairmos do outro lado, ali não haverá mais nem um espírito, nem um diabo, nem uma tentação, nem uma enfermidade, nem uma folha amarelando, caindo, morrendo. Isso não é maravilhoso? Tudo é eterno, porque tudo vive por Deus.
Mas quando o homem ele caiu, ele arrastou este juízo sobre ele e sobre esta natureza toda. Por isso a Bíblia diz que a natureza está o quê? Gemendo e gemendo. Ai, ai, ai. Se geme é porque não está bem. Quando você vê uma pessoa gemendo, você diz: o que é que você tem? E a natureza está gemendo, não porque ela é culpada dessa situação, mas o seu Deus, que é o homem, a quem Deus colocou sobre ela, caiu. E quando o homem caiu, arrastou tudo após si. E não só a natureza, mas nós mesmos, diz Paulo, Romanos 8, gememos, esperando o quê? Que sejamos revestidos daquele, como que é? Daquela imortalidade. Então, gemer do cristão é um gemer maravilhoso. Quem tem o Espírito Santo é característica estar gemendo, desejando ser revestido daquele corpo imortal, ser revestido desta vida eterna. Não é certo? Então, amados, agora, no lago de fogo, então, ali encontrarão o quê? A segunda morte. O diabo será aniquilado. Quanto tempo levará? Nós não sabemos. Mas aquilo vai até terminar. Até terminar. A segunda morte, volto a repetir, é a destruição da própria pessoa, a sua alma, seu espírito. Na ressurreição final, como nos ensina a Bíblia, ali virá os justos e injustos. Viverão mais uma vez, para serem julgados conforme as suas obras, o que fizeram aqui. E um dos maiores pecados o maior pecado que pode haver, é, tendo um Salvador aqui, ele rejeitar o Salvador. Esse é o maior pecado. Se uma pessoa estiver morrendo afogado, você joga uma boia, um salva-vida para ela, e aquela pessoa empurra para lá: não quero. O que resta a ela? A morte. Quem é o culpado? Ela mesma. Deus oferece gratuitamente a vida eterna, o perdão, a salvação. Entende? Deus insiste. E o que o homem tem feito? Rejeitado. Por causa dos deleites desta vida, da carne, os prazeres, o pecado. E ainda se apoia sobre doutrinas errôneas. Então, aqueles que não estiverem escritos no livro da vida serão jogados no lago de fogo. E como diz a Bíblia, não ficará nem raiz nem rama, né? Em Mateus 25, em Mateus 22, creio que é Mateus 7, 22, muitos naquele dia me dirão: Senhor, curamos enfermos, profetizamos, falamos línguas, fizemos prodígios e maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque em verdade vos digo, nunca vos conheci. Olha bem. E Deus simplesmente irá dizer: para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não é isso? Então, veja, muita gente pensa: foi pessoas que desfrutaram as coisas de Deus, se desviaram. Não. Foram pessoas que viveram só das bênçãos, entende? E as bênçãos não demonstram que você é aprovado, demonstra que Deus é bom, entende? Que faz seu sol vir sobre justos e injustos.
E pessoas que não tiveram um compromisso com a verdade, nunca se afastaram das coisas erradas. O pecador não comete pecado, ele já é um pecador. Vamos dizer em outras palavras, o porco não imita porco, ele já é porco. Agora, quem comete pecado, quem comete iniquidade é quem não deveria cometer. Vós que praticais iniquidade, quer dizer, aonde vão essas pessoas? Por isso a Bíblia diz, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês já foram em um funeral? Que coisa é a dor da alma, né? Pessoa ali, o ente querido morreu. As pessoas batem os dentes, não é isso? Tem vezes range os dentes, a dor é tão terrível. Entende? Ela chora, range, geme. Irmãos, diante dessa morte, que, vamos dizer, que é só a mudança de lugar, e aquela outra morte que é o fim. Aí é onde muitos vão dizer, como pude ser enganado? O diabo lhes enganou com balinhas, com entretenimentos, e a vida passou e eles simplesmente foram ludibriados. Mas vamos aqui. É terrível, é horrível a segunda morte. A perca total, a destruição final, porque o ímpio não subsistirá com os justos do outro lado. E como eu disse, Deus não é culpado disto. Deus não é culpado da perca de ninguém, e Deus não quer jogar ninguém no inferno. Veja que Deus ofereceu a sua vida gratuitamente e foi rejeitado. A verdade é que as pessoas se privam desta vida eterna para dar lugar ao quê? Aos seus prazeres pecaminosos. Tiveram mais prazer nos deleites desta breve vida, tiveram mais prazer no pecado do que em Deus. Terminando, eu quero citar isso aqui, Ezequiel 33:11. Ninguém pensa que Deus é um Deus vingativo. Entende? Apesar do diabo ter distorcido a imagem desse Deus que amou, que é a misericórdia. Olha o que disse Deus, verso 11. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que os ímpios se convertam do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, amados, concluindo aí estamos, Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus tem oferecido é o seu perdão, a sua salvação, a vida eterna, entende? Agora, se a pessoa rejeita tudo isto, é uma opção dela, ela tem um livre-arbítrio. Entende? Então, depois não pode reclamar. Não pode reclamar. Mas Deus, Ele quer a salvação. Não é o prazer dele ver ninguém se perder. Ninguém ir para o lago de fogo. Não, o prazer dele é que a pessoa se arrependa, se converta e viva, e tenha a vida eterna. Este é o prazer de Deus.
Então, tudo isso nos ajuda a tirar aquele estigma que Deus não quer castigo mal de ninguém. Ele ama a todos e as suas leis trabalham de acordo com a sua justiça, o seu caráter, a sua natureza amorosa, misericordiosa. Mas quando a pessoa, volta a dizer, rejeita o que Deus oferece, automaticamente ela escolheu o lado que ela terá que encarar um dia. Então o inferno, ele não é eterno. Ele não é eterno. Ele encontra seu fim ali no lago de fogo. Ali tudo terminará. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Pai, queremos lhe agradecer pelo Senhor nos ter enviado o teu mensageiro para nos esclarecer estas coisas. E vemos como o diabo torceu tudo, Senhor, e tem conduzido a humanidade, os homens, ao mundo de incredulidade. Ó Deus, tem conduzido os homens a um estado de rebelião contra Ti, tem interpretado mal a Tua palavra, tem interpretado mal a Tua natureza, mas nós queremos lhe agradecer, ó Deus, por ver estas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a viver de tal modo, a crer de tal maneira, como Tu nos prometeste a vida eterna. Nós queremos esta vida em nossas vidas. Só assim poderemos cruzar, ó Deus, por todos os tempos que ainda haverá pelo futuro, ter essa vida eterna, sempre, 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 sempre. Não só mais 1000 anos, não. Uma vida sem fim, vivendo através da vida de Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor fortifique esta fé em cada coração e o compromisso de cada um contigo. Abençoa o teu povo neste dia e lhes dê um abençoado e grato dia. Em nome de Jesus. Amém.